Olá, queridos. Eu sou a Elisandra Ribeiro. Estamos começando mais um programa Conversa Franca, hoje com o tema Insegurança com a Grazi Chaves. Aproveite, abra o seu coração e seja abençoado. Olá, queridos, como é bom poder estar aqui mais uma vez. Eu fico muito feliz quando Deus abre uma porta, me dá a oportunidade de poder ser um instrumento dele na vida de vocês, porque com certeza, enquanto ele está falando com vocês, ele já falou comigo, ele já trouxe a palavra dele para mim, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. E a gente continua, na nossa conversa franca, e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um sentimento que com certeza todo mundo, em algum tempo, em algum momento da sua vida, se depara com esse sentimento. E nós vamos falar hoje a respeito de insegurança. E, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês o que é a insegurança. Eu coloquei 3 pontos que eu acredito ser mais fácil para a gente poder entender isso, A insegurança, ela é uma sensação de não estar protegido, é uma sensação de medo e é a falta de confiança. Falta de confiança em você mesmo, falta de confiança nas pessoas ao seu redor, falta de confiança em situações que muitas vezes você precisa tomar uma decisão, mas você não tem confiança se vai conseguir ou não. Enfim, queridos, a insegurança é um sentimento maligno. A insegurança, ela é colocada na nossa alma através do diabo. O diabo, ele quer fazer de tudo para nos trazer sentimento de medo, de insegurança. Ele quer nos parar. Ele quer fazer com que a gente não cumpra o propósito de Deus. E geralmente esse sentimento, ele começa a partir do momento em que passamos por situações que nos expõem de uma forma negativa diante de pessoas, diante de alguém que a gente ama, ou muitas vezes também uma pessoa que a gente admira muito, uma pessoa que a gente ama demais, nos machuca, tem atitudes que nos magoa. Então, é dessa forma que o diabo trabalha, usando as pessoas que estão no nosso convívio, dentro da nossa casa, amigos de trabalho, para trazer esse sentimento dentro de nós. E sabe por que, queridos, ele tem esse interesse? Sabe por que o interesse dele é tão grande em querer trazer essa falta de confiança, essa insegurança dentro da gente? É porque a partir do momento em que você tiver uma alma curada, a partir do momento em que você for sarado, que você não sentir segurança, aliás, que você não se sentir inseguro, que você for uma pessoa firme, convicta, ele perdeu. Aí ele não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não consegue mais parar o propósito de Deus para você. Então, é isso que o diabo faz, é isso que ele fez no passado e continua fazendo até hoje. Eu cresci num lar, queridos, que eu posso dizer que não foi um lugar seguro para mim. Meu pai era alcoólatra, ele bebia muito e, assim, ele sempre trabalhou, nunca deixou faltar nada em casa, porém, ele tinha o tempo dele no bar com os amigos e ele bebia demais, demais. E quando ele chegava em casa, era uma desgraça, era briga. E eu tinha, na faixa de 7 anos, eu era uma criança ainda. E eu tinha 7 anos, minha irmã tinha 2 anos de idade. E toda vez que ele chegava em casa, e era todo dia que ele chegava em casa, ele
causava aquele transtorno, era briga, era às vezes violência contra minha mãe. Então, assim, foi uma infância muito complicada. E eu cresci dessa forma, foi minha infância, minha juventude, minha adolescência, foi assim. Então eu cresci uma menina insegura, com medo. Na escola eu sempre fui muito retraída. Eu ficava de boa, mas assim, na minha. Eu tinha vergonha de que as pessoas soubessem o que acontecia dentro da minha casa. Quando eu cresci um pouco mais, que eu comecei a fazer quinta, sexta série, eu tinha minhas amigas, né? Porém, era assim, eu ia na casa delas, mas eu nunca convidava elas para ir na minha casa, porque eu morria de vergonha. E eu tinha muito medo de que elas chegassem em casa e meu pai estivesse lá, quebrando a casa inteira. E eu imaginava que eu ia perder minhas amizades diante dessa situação. Então, foi assim, um período muito difícil para mim. Foi muito difícil. E eu tenho certeza absoluta que eu deixei de fazer muitas coisas que talvez Deus tinha preparado para mim por conta da frustração que eu tinha dentro de mim. Por conta do medo, por conta da insegurança que eu tinha dentro da minha alma. Mas as coisas começaram a mudar lá pelos meus 20, 21 anos. Foi quando eu me converti. Foi quando eu conheci Jesus através de uma amiga e passei a conhecer Jesus Cristo. Aceitei Jesus na minha vida, me batizei e comecei a entender quem era a pessoa de Jesus. Porém, eu dava passos curtos até Deus. Eu tinha dificuldade de ver Deus como o meu pai, porque eu projetava a figura do meu pai terreno, que era uma figura totalmente desequilibrada, totalmente sem noção. Eu projetava a figura do meu pai terreno para o meu pai celestial. Então isso trouxe um bloqueio dentro de mim e de mim para com Deus. E a partir do momento em que eu comecei a me aprofundar mais na palavra de Deus, conhecer mais quem era Deus, e as irmãs que tinha lá, né, naquele ministério na época, elas percebiam que existia algo dentro de mim que doía demais, né, e elas começaram a ministrar na minha vida. Elas começaram a ministrar profundo na minha vida. E o Espírito Santo também ministrando em mim. Aí foi quando eu comecei a entender que a minha luta não era contra carne ou sangue, que a minha luta era contra os principados e potestades, era contra o diabo. Ou seja, o meu pai não era o culpado disso tudo. O Espírito Santo começou a trazer essa revelação dentro de mim, que meu pai era uma pessoa que também era vítima do diabo. E com isso, eu comecei a ter compaixão dele. Comecei a sentir compaixão do meu pai. E consegui abrir o meu coração e liberar o perdão que o meu pai precisava. O meu pai precisava do meu perdão para que eu fluísse em Deus. E isso, queridas, trouxe libertação. Isso trouxe cura para mim. E hoje, assim, eu não tenho mais vergonha de falar disso, eu não tenho problema mais expor, porque hoje, graças a Deus, depois que Deus trouxe a convicção para mim de que o meu pai também precisava de Cristo, eu consegui interceder por ele. Logo, minha irmã, minha mãe também se converteram e nós juntos, em Cristo, ganhamos o meu pai para Jesus. E ele foi liberto
do alcoolismo e está conosco até hoje, graças a Deus. Então, esse é um troféu que eu tenho lá na minha sala de milagres, como a Jane sempre fala, que nós cristãos temos que ter uma sala onde está guardado os nossos troféus. E a conversão do meu pai é um troféu. Mas, enfim, são situações, queridas, que nós passamos no dia a dia e muitas vezes passa desapercebido. Na situação aqui que eu expus para vocês, até os meus 21 anos eu não tinha Jesus, mas depois eu conhecia Cristo. E foi isso que mudou a minha vida. Então, o que eu aprendi? Que lição que eu tirei disso? A lição que eu tirei disso é que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos nova criatura. Nós nos tornamos filho de Deus. E junto com isso vem a confiança em Deus. Nós começamos a ver as situações conforme Deus vê. E é isso que nos ajuda a nos libertar desses sentimentos que prendem a nossa alma. Um novo coração. Deus nos dá um novo coração, um coração amável, um coração que ama, independente de. E é isso que é importante, o amor. Quando a gente ama, a gente perdoa, e o perdão traz libertação para a nossa alma. Eu quero ler com vocês Jeremias 1, do 4 ao 8. Aqui, Deus estava mandando Jeremias fazer uma situação. Só que Jeremias estava ele estava teimando com Deus que não ia dar certo. Aí Deus fala com ele. Vamos ler lá. Jeremias 1, do 4 ao 8. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, aqui é Jeremias falando para Deus. Soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse... Deus disse para Jeremias: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Queridos, isso é maravilhoso. Nessa conversa, nesse pequeno texto de conversa com Jeremias, Deus já mostra que Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Deus já mostra que tudo que Ele mandar a gente fazer, Ele está conosco. A gente não precisa duvidar quando Deus manda a gente fazer, porque Ele está conosco. Eu tive uma outra experiência. Eu passei 25 anos da minha vida sem tirar a carta de habilitação. Por quê? Porque eu morria de medo de tirar a carta. Eu achava que se eu fosse tirar a habilitação, eu ia passar vergonha. Eu ia derrubar o cone lá na hora, eu ia atropelar o delegado. Isso sempre vinha na minha mente. Então, eu sempre pensava: eu nunca vou tirar a habilitação, porque senão eu vou passar vergonha. Vou repetir. E todo mundo que estiver lá vendo vai dar risada de mim, né? Isso é uma prisão. Isso nos prende de crescer. Essa insegurança, esse medo prende a gente de crescer. Até que um dia, uma irmã chegou em mim e falou: Grazi, por que você não tira a carta? Porque eu sempre precisava de alguém para me levar nos lugares. Aí ela disse: Grazi, tira a habilitação. Eu falei: mas e se eu reprovar? Ela falou: e daí se você reprovar? Eu reprovei 6 vezes, essa irmã falou para mim. Eu reprovei 6 vezes e não desisti. Na 7ª vez eu passei. E se você reprovar, não tem problema, você vai e faz de novo. Aí eu pensei, e ela tem razão. Parece, queridos, que ela falou
E se você reprovar, parece que ela virou uma chave dentro de mim, sabe? Parece que meus olhos se abriram. Aí eu falei, é verdade, quer saber? Eu vou tirar a carta. E fiz a minha inscrição lá na autoescola e todo momento, todo passo que eu dava em direção à carta de habilitação, eu ouvia o diabo soprar no meu ouvido, você vai passar vergonha, você vai passar vergonha. Porém, eu sempre lutando contra, eu falava, não, Deus está comigo e eu vou tirar essa habilitação. Não é luxo, é necessidade. Eu precisava muito dessa carta de habilitação. E assim foi, queridos, durante os 2 meses de preparação para eu tirar a carta de habilitação, o diabo soprando no meu ouvido, você não vai conseguir fazer a prova prática. Vai estar o delegado, vai estar todo mundo lá olhando para você. E quando você for fazer a baliza, ele falava até onde eu ia passar vergonha. Ele falava, quando você for fazer a baliza, você vai passar vergonha. E eu, pensando comigo, em nome de Jesus, vai correr tudo bem. Eu vou com a fé e com a coragem e vai dar certo. E realmente, queridos, eu tirei a minha carta de habilitação. Depois de 25 anos sofrendo, passei na prova teórica, na prova prática, de primeira, eu não reprovei. E tudo isso é para a honra do Senhor, porque mais uma vez Ele mostrou para mim que o diabo, ele tenta te parar de todas as maneiras. Ele sabe, queridos, ele passa o dia todo observando a sua vida e vendo as áreas da sua vida em que você precisa para frutificar. Você pode falar, mas para tirar a carteira de habilitação precisa dar fruto? Eu só estou aqui hoje porque eu tirei carta, porque senão meu esposo não ia poder me trazer aqui hoje. E outras coisas, né? Eu sempre estou disponível para quando um irmão, uma irmã precisar. Eu vou para baixo, para cima de carro hoje, graças a Deus. Então, isso foi mais uma vitória contra Satanás. E sabe, queridos, às vezes a gente fica esperando ter coragem. Aliás, a gente fica esperando se sentir confiante, se sentir seguro para ter coragem de fazer as coisas. Não, ter coragem para fazer as coisas é você fazer mesmo estando inseguro, mesmo estando com medo, mas confiante de que Deus está com você. Isso é ter coragem. Então, queridos, eu falo para vocês, se existe alguma área da sua vida hoje que está parada, que está paralisada por conta de insegurança, por conta de medo, coloca isso por terra, dê o primeiro passo. Nós cristãos, nós não podemos viver por sentimentos. Nós não podemos viver por emoções. Nós temos que viver pela palavra de Deus. Nós temos que viver por aquilo que cremos. E em que nós cremos? Um cristão, ele crê na palavra de Deus. Para você entender quem você é em Cristo, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter uma vida de leitura. Você precisa ter uma vida de oração para você entender quem você é em Cristo. E eu quero te dizer que você não precisa ter medo, pois Deus capacita. Deus te capacita. Você precisa entender que Ele cuida de você. Você precisa entender que você pode tudo porque Ele te fortalece. Ele é o teu pastor, Ele é o teu bom pai. Você não precisa temer. Você precisa confiar que Deus está com você. Eu quero ler Jeremias 29:11. Fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Não importa, não sei se vocês já ouviram aquela música, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Tem uma canção que fala isso, né? Essa palavra é verdadeira e pura. Não importa o que vão pensar de você. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Não se deixe, não pare por conta de medo ou vergonha do que as pessoas vão pensar. Porque os pensamentos que Deus tem a seu respeito é pensamento de paz e não de mal. Em Provérbios 3:26 fala assim: pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Aleluia! Glória a Deus por isso. Deus, o Pai, Ele é nosso segurador. Ele é a nossa segurança. E Ele não vai nos impedir de cair em armadilha do diabo. Ele não vai nos permitir que a gente caia em situações em que o diabo criou para nos parar. Só que para isso, queridos, nós precisamos ter uma vida com Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Quero ler também Gálatas 1:10, que fala: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Pois bem, se você quer ser servo de Cristo, se você quer ser uma pessoa curada, se você quer ser uma pessoa de alma limpa, você não pode querer agradar a homens. Você tem que querer agradar ao seu Pai celestial, em primeiro lugar. Então eu quero te perguntar, qual é a área da sua vida que está fazendo você parar? Qual é a área que o diabo tem tocado lá direto, que está fazendo você retroceder? Você chega até um ponto, dali a pouco o diabo toca e aquela insegurança vem, o medo vem, a falta de confiança vem e você volta para trás. Querido, o maior interessado em trazer cura para a sua vida é Deus. Deus, Ele tem o maior interesse em ver você curado, com uma alma limpa, cheio de amor, de paz. E aí você pode até falar para mim: nossa, Grazi, mas eu tento, mas eu não consigo. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Muitas vezes eu leio a Bíblia e eu não consigo entender o que está escrito. Eu oro e não consigo sentir que Deus está me ouvindo. Pois eu quero dizer que o primeiro passo é você reconhecer que precisa ser curado, que precisa ter uma alma limpa de amargura, limpa de insegurança, limpa de frustração. E depois você precisa buscar ajuda. A igreja, queridos, é para isso. A igreja serve para nos ajudar. Procura pessoas, se você é mulher, procura uma outra mulher que seja mais experiente que você, que você confie, que você possa abrir o seu coração e dizer para ela as suas dificuldades. Se você é um homem, procura esse homem, procura os seus pastores, sua liderança. Mas não deixe de se colocar na presença de Deus, para que Deus possa trazer cura na sua alma. Seja livre, se liberte de tudo isso. O maior desejo de um cristão tem que ser conduzido por Deus. Tem que ser o cristão, ele tem que desejar ser guiado pelo Espírito Santo.
E para isso acontecer, queridos, muitas vezes você vai ter que pegar aquela mala, sabe? Aquela mala que você carrega por uma vida toda, que ali dentro daquela mala tá todos os entulhos que talvez você tenha carregado por toda essa vida. Então, pode ser que você tenha que pegar essa mala, você tenha que abrir essa mala e tirar de dentro aqueles sonhos que foram frustrados, que até hoje traz muita tristeza no seu coração. Pode ser que você tenha que tirar aquelas situações que aconteceram lá atrás, mas que até hoje traz amargura na sua alma. Pode ser que você tenha que procurar ali dentro aquela pessoa que te machucou, que te magoou, e você tenha que tirar ela de dentro dessa mala para liberar perdão para ela. É dessa forma, queridos, que nós podemos ser libertos. É dessa forma, tirando para fora tudo aquilo que trouxe acumulação de ansiedade, de insegurança, de medo nas nossas vidas. E pode ter certeza que provavelmente a sua mala vai ficar vazia. Mas isso é bom, porque a mala estando vazia, Deus vai enchê-la novamente. Deus vai encher essa mala. Ele vai colocar nessa mala tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Tudo aquilo que o Espírito Santo tem para você. Ele vai colocar uma nova história. Ele vai colocar um novo coração. Ele vai te fazer uma pessoa confiante, uma pessoa segura e pronta para cumprir o propósito de Deus. Queridos, eu sou testemunha viva de que Deus pode fazer. Deus pode te libertar. E eu oro para que você seja liberto durante essas ministrações que estão sendo feitas. Essas ministrações nasceu no coração de Deus para que você seja liberto. Então não deixe que isso passe desapercebido. Não deixe. Seja liberto em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa tocar a sua vida cada dia mais e você cresça nele com a sua alma curada. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer, queridos, por vocês terem ficado comigo aqui até agora e quero dizer que eu amo muito vocês. E não esqueçam, em toda vez que você assistir uma ministração a respeito dessas conversas francas, não esqueça, compartilhe com os seus amigos, porque tem muita gente precisando de cura. Amém, queridos? Deus abençoe, viu? Um beijo. Que palavra maravilhosa, não, queridos? Você gostou, você foi edificado? Então compartilhe essa ministração, compartilhe os outros vídeos dessa série maravilhosa com outras pessoas. E não se esqueça, curta as nossas redes sociais, se inscreva nos nossos canais e semana que vem tem mais. Abraço!